E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Pip. E comigo, olha, hoje tem bastante gente, então eu vou começar com o host, o queridão cancelado Fernando de Untar. É isso mesmo, sejam muito bem-vindos, muito obrigado, Pirata. Sejam muito bem-vindos ao mais um Nosso Cego Podcast. Hoje nós estamos falando mais uma vez através da internet com vocês, cada um em suas casas, graças ao trabalho dos nossos queridos amigos do Labituc Studio, no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Você pode encontrá-los na @Labituc Studio, tudo junto, LABTUCA, Estúdio. E você pode procurá-los para a solução completa para podcasts, bandas e demais produtos relacionados à produção audiovisual como um todo. E a gente, meu querido Pirata? @Nossego Podcast, tudo junto. Nossa, eu tô enrolado demais hoje. Tudo junto e sem acento no O. E você pode mandar um e-mail pra gente em nossegopodcast@gmail.com. Muito que bem. Bom, vamos lá. Hoje nós temos mais uma vez algumas convidadas que vocês já conhecem. Já é da carnavais casa. passados, já é da casa, exatamente. E hoje nós as chamamos para conversar sobre a cultura do cancelamento. Esse vai ser o nosso tema, o nosso nó dessa semana. E agora eu peço uma salva de palmas para a Jayce Sobral e a Caroleta Carol Paino Marques. Aê! Oi, gente! Já acostumaram com a nossa voz, né? Já não precisa apresentar mais, né? Aqui. Já. Eu vi seu nome, né, Carol? Não, o nome dela é Caroleta. Preciso já começar, eu só quero já começar de novo cancelando o Fernando, porque além do Carol, Caroleta, Paino Marques, ele não acertou quase um nome meu. Não, eu tentei inverter a ordem de todos e acabei me confundindo inteiro, cara. Você conseguiu basicamente inverter a ordem de todos, acho que agora, nesse momento, nem eu sei meu nome completo mais. Mas, é todos esses aí em alguma ordem que eu também não sei qual fechou. É. Fernando Junto está cancelado. Cancelado com sucesso. Essa não, cara, essa é evolução. Isso é muito gente, Black Mirror. Exato. Bom, nós tivemos nos últimos dias o cancelamento da Paola Carosella, né, do Masterchef, e da Rita Lobo, da GNT, né? A gente chama de cancelamento uma forma generalizada de cobrar a galera no Twitter, né? E foi por conta de um posicionamento enfático em algumas iniciativas da indústria alimentícia que elas categorizam como ultraprocessados e acabaram entrando numa questão de obesidade, de uma forma nada polida, com uma galera que também rebateu de uma forma bem além do que o papo estava caminhando. E esse não foi o primeiro e nem vai ser o último caso de cancelamento na internet, né? E é bem entre aspas que eu uso o termo, porque a gente tem volta de algumas canceladas, como a Pugliese, que já foi cancelada inúmeras vezes, e a gente já conversou com as meninas, inclusive, sobre Pugliese, ela. Que isso, faz nada. Exatamente. E ela voltou agora com um vídeo pedindo desculpas novamente, e ainda com uma porrada de crítica, mas também com os seus seguidores. Então é isso. A gente hoje vai discutir, então, essa cultura de cancelamento e como que ela tem se dado. E eu queria perguntar já direto para vocês que raios é a cultura do cancelamento para vocês? Que para mim ainda é muito confuso. Para mim, eu não sei, não é nada. Não conheço, nunca ouvi falar. As meninas que manjam disso aí. Começar, Jay? Vai lá, Carol. Bom, a cultura do cancelamento, bora lá. Cara, a cultura do cancelamento, esses dias eu tava, na verdade, eu até fiz uma palestra sobre fake news, essas coisas para 2 empresas, e aí, na hora de falar sobre cultura do cancelamento, eu procurei fazer algumas pesquisas assim sobre volumetria de redes sociais, que enfim, eu já fiz para outras coisas, mas eu achei muito interessante a gente começar, começar a falar sobre a cultura do cancelamento com o pessoal abordando isso. Quando a gente fala da cultura do cancelamento no Twitter e a gente imaginar que hoje, base no Brasil, a gente tem 27 milhões de seguidores, a gente dá uma limitada, né, assim, tipo, no Brasil inteiro, 27 milhões. Só que o engraçado de tudo isso é a proporção que esse cancelamento virou, né? As pessoas realmente estão muito preocupadas em serem canceladas ou não. E não importa o número de usuários de uma plataforma. Parece que o peso que isso toma na vida da pessoa é muito profundo, né? Então eu acho que a cultura do cancelamento nada mais é do que
por hora, por vezes, não estou dizendo que é o caso aí da Rita Lobo, nem os casos que o Fê falou, mas por horas, cagação de regra, por outras horas, realmente acho que grupos se unindo e realmente tendo voz, o que é maravilhoso, alguém apontar alguma coisa errada que uma marca ou o influenciador ou alguém está fazendo, mas é complexo e a gente sempre tem medo de ser o próximo alvo aí do cancelamento. Entendi. Antes da Jay comentar, tem a definição do dicionário Cambridge, né, que é uma maneira de se comportar em uma sociedade ou grupo, especialmente nas mídias sociais, em que é comum rejeitar completamente e parar de apoiar alguém porque eles disseram ou fizeram algo que o ofende. É extremamente vago isso, você não acha, Jay? Eu acho que existe o lado bom e o lado ruim dessa cultura de cancelamento. Eu acho que hoje ela está mais nos onerando do que trazendo algo de bom. Teve o lado bom há alguns, não diria alguns anos, porque é bem recente, mas eu acho que quando isso começou, teve um lado bom de que as minorias perceberam que elas tinham voz e a internet foi o meio que elas encontraram, né? Então a internet deu voz à minoria que conseguiu se agrupar, conseguiu se reunir e conseguiu se desfazer de algumas instituições, algumas pessoas que estavam diminuindo essas minorias, né, deslegitimando essas minorias. Então, a partir dessa voz que eles conseguiram nessa união, eles cancelavam essas pessoas ou instituições, ou seja, deslegitimavam, né? Agora, se esse foi o lado bom, eu diria que o lado ruim é que talvez a cultura do cancelamento esteja nos... como eu posso dizer? Nos limitando, né? Tá nos tirando do diálogo, né? A gente tá acabando, talvez, com as oportunidades de crescimento, tanto individual quanto coletivo. Cara, é muito isso, né, Jay? Acho que é um pouquinho do negócio das marcas, inicialmente, assim, antes, quando a gente pensava em comunicação, em famosos e etc., a gente tinha um número reduzido de jornais, revistas, programas de TV, onde a gente engolia propagandas na TV, engolia o que os entrevistados diziam, a gente engolia o conteúdo que tinha. O bacana das pessoas terem voz para reclamar e para dizer isso não me representa é muito bacana. Não sei se vocês lembram do cancelamento que a Skol teve num carnaval, acho que em 2016, talvez, aquele que era Deixa o Não em Casa, que era uma propaganda nossa, carnaval. Nossa, aquilo foi muito bola fora, cara. Nossa, isso foi horrível, cara. Gerou uma repercussão pro carnaval próximo ainda, não foi? Eu não lembro também. Foi, então, que tinham, tipo, banners e tal, tipo, Deixa o Não em Casa. E aí é uma parte da cultura do cancelamento muito bacana, porque as mulheres falaram, cara, a gente levanta o não é não. Exato. Aqui, num puta esforço, e tudo bem, na hora ali da discussão da galera do brainstorm, deve ter falado, não, tipo, carnaval ninguém é de ninguém, amor livre, e esqueceu do mais importante, né, que era o que as mulheres tanto lutam do nosso não é não. E eles colocaram no ar. Então é bacana isso quando grupos conseguem mostrar. Se a propaganda fosse só na televisão, a gente ia ter engolido essa propaganda e a vida ia ter que seguir. Com as redes sociais, a gente tem voz. E isso é muito legal. Isso é uma coisa positivíssima disso. Perfeito. Esse é o aspecto positivo que vocês duas levantaram, né? E é um ponto até que eu acho legal. Toda vez que vai ser discutida essa parte de cultura de cancelamento e tudo mais, é sempre bom lembrar que hoje em dia mais gente tem voz, né, do que antigamente. Sim. Mas isso não afeta a voz que você já tem. Então, assim, é muito difícil você quebrar esse privilégio de comunicação e domínio dos meios, principalmente quando você tem uma comunicação mais polarizada através das redes sociais. Mas, entretanto, você tem uma contrapartida disso que é muito ruim, porque você acaba advogando por um comportamento em massa de banimento no lugar público ou até mesmo de limitação, como a Jace colocou, né? E a Jace falou que ele está limitando porque ele pode restringir. Ele restringe o que exatamente, Jace? Eu acho que cancelar é uma palavra muito forte, né? Você vê que uma pessoa, uma instituição teve uma atitude que não comunica com a sua realidade, ou não comunica com o que você quer para o seu mundo, e aí você bane aquilo da sua vida, e você faz um movimento, participa de um movimento para banir aquilo da vida de todo mundo,
talvez não seja o caminho ideal, né? Porque acho que comunicar é o caminho, né? Então a gente precisa dialogar. É claro que tem situações em que a reincidência acaba levando para esse caminho. Eu diria que a Pugliese, eu não vejo a Pugliese exatamente como uma pessoa descancelada. Porque é uma pessoa que errou do mesmo jeito, fez a mesma coisa 4, 5 vezes. Então, chega uma hora que, cansa, né? Você realmente não quer mais dialogar com aquela pessoa ou com aquilo. Mas, por outro lado, tem pessoas que cometeram um erro, eu diria até foi o caso da Paola e da Rita Lobo, então, por causa de um comentário, vai cancelar a pessoa e apagar tudo o que elas trouxeram de bom, tudo o que elas reverberaram nas próprias redes e nos espaços em que elas ocupam. Então a gente apaga tudo que era válido, que era legal. Sim. Acho que volta um pouco que a gente tinha falado no começo, daquela parte de quando a gente, falou do positivo e entrou no negativo. A gente limita na verdade, o papo, né? A discussão, a gente limita o discordar e o concordar. É claro que no caso da Pugliese, ela foi só tonta. Ela foi só. Exato. Eu tô pensando aqui, será que ela foi tonta mesmo ou ela tá usando disso? Porque assim, vou ser sincero, pra mim até hoje, quem é Pugliese? E aí ela utiliza desse lance do cancelamento pra levantar o nome dela nas mídias sociais. Não, na verdade não. Ela faz isso sim. Tem gente que eu faz, vou fazer merda de propósito. Não, pra ela não foi. Pra ela não teria sido interessante pela quantidade de patrocínio que ela perdeu. Exatamente. Não, e outra, ela realmente, ela tem algumas falhas aí, enfim, que, por exemplo, antes ela teve uma fase que ela estimulava as meninas a vomitarem depois de comer, ou a não comer por longos períodos e treinar. Ela já teve alguns dos cancelamentos dela aconteceram por outros motivos. Ela realmente perdeu a cabeça ali, tava bêbada e falou algo que ela não devia falar. No caso dela, não foi, não. Mas tem a galera que vive pela polêmica. Léo Dias vive pela polêmica. Exatamente. Léo Dias, ele se alimenta da polêmica. Ele é cancelado e ele descancela, e ele é cancelado de novo e ele ama isso. E ele cobra cancelamento também. O bicho, ele vive disso, né? Impressionante, né, cara? É exatamente isso. Mas que eu tava falando ali do discurso que a gente tinha falado, é exatamente isso. A gente limita o discurso. Não nos casos como o Pugliese, mas em outros, como o da Paola e o da Rita Lobo. Acho que a discussão ali podia ser muito mais rica para a gente entender, quando ela falou do papelão, o que ela quis dizer, a gente entender sobre essa indústria nova do 3D e etc. Discordo, concordo, a gente entender mais sobre a cozinha que elas pregam. Tinha um discurso rico, elas são pessoas que entendem do assunto que elas falam, então eu acho que a gente perde no cancelamento muitas vezes. A gente não abre uma discussão sadia e saudável porque a gente não gosta, chega, sabe? É muito bizarro isso. Sim, é bem complicado, porque assim, você aumentar a pluralidade de vozes que nós temos dentro da internet, da mídia, é uma coisa, só que se você não dá escuta, você perde também, né? Porque eu pergunto isso de novo, porque como a definição é bem ampla e ela passa por um ponto subjetivo, que passa pela ofensa, é muito complicado a gente entrar, por exemplo, a expressão ela foi considerada a expressão do ano de 2019, aqui pelo dicionário, qual é o nome deles aqui? Ela foi considerada como o termo do ano pelo dicionário Macquarie, lá um dicionário da Austrália. Aí eles falam que é um termo que captura um aspecto importante do Zeitgeist do ano passado, porque é uma atitude difundida que agora tem nome. Só que é que tá. Ela age pro bem e pro mal, pautada em cima de algo subjetivo, e ela pode ser prejudicial ao discurso, 2, às vozes, e 3, ao, vamos chamar aqui de movimento no mundo real, que é fora das mídias sociais, como a Carol comentou. Somos 27 milhões de pessoas no Brasil, mas o pessoal que está no Twitter... no Twitter. Dentro de 200 e tantos milhões que nós temos no Brasil, é muito pouco. Mas é a galera mais alta, que fala mais alto, é onde as marcas estão ouvindo. Então tem uma repercussão negativa também, assim como teve a positiva de você poder lutar. Mas na parte do mundo real, você tem também toda uma luta da galera que trabalha com militância e com movimentos sociais diretamente no dia a dia e são esvaziados justamente por conta dessa história de cultura do cancelamento.
Porque, por exemplo, a J.K. Rowling, quando ela foi transfóbica de novo, em um dos seus discursos agora esse ano, as trans entraram no Twitter e vieram falar, só que em contrapartida teve um discurso contrário falando que isso é exagero, isso é mais parte da cultura do cancelamento, e elas voltando falando, não gente, isso aqui é um trabalho que nós temos desde sempre para que reconheçam o nosso direito de existir, e vocês estão banalizando isso. Então. Mas isso, na verdade, é só mais um problema da cultura do cancelamento, porque Exatamente. agora o fato de você cancelar qualquer um por qualquer motivo tira o trabalho sério feito por ONGs e por ativistas e por pessoas que realmente têm o lugar de fala naquele momento. Então, o você cancelar tudo e todos... Eu acho que pior do que no Twitter, eu acho que a cultura do cancelamento ela tá muito forte no Instagram, que tem uma base de usuários... pelo menos 4 vezes maior do que no Twitter, onde o número de perfis falsos é 1/3 comparado à base. Acho que o Twitter ele se tornou muito uma rede do cancelamento. Ele se tornou muito uma rede da hashtag levantada por X ou Y. Mas o problema é que no Instagram, que as pessoas já de várias idades, a base é super maior, a cultura do cancelamento está lá também. E ela tá forte, porque as pessoas cancelam umas às outras. Só esse ano a gente já teve aí Arthur Aguiar cancelado, a gente já teve uma galera cancelada, e cancelada forte, que nunca mais trabalhou. Sim. E esse é o ponto que eu queria chegar. Quando e como que é longe demais, né? Quando que passa de uma responsabilização pelo aquilo que você se expressou, porque afinal, liberdade de expressão é você sim, né, assumir as consequências daquilo que você está se expressando, e entra na questão da humilhação pública ou assédio. Então, acho que essa falta de proporção, né, do tamanho do erro para o tamanho do julgamento é muito grande. Eu acho que a gente perdeu as estribeiras, eu diria. A gente perdeu o termômetro, né? A gente perdeu o termômetro, porque a gente veio para trás da tela e aí ficou protegido pela tela. Eu acho que as pessoas que praticam muito essa cultura do cancelamento, elas não teriam coragem de falar coisas que elas falam pela internet. Pessoalmente, eu acho que elas não teriam coragem. E aí, com certeza. E aí, né, ganha uma proporção e a gente interfere na vida da pessoa. Eu acho que quando é uma instituição e aí tem uma pessoa que representa aquela instituição e fala uma coisa absurda ou tem um comportamento absurdo, faz muito sentido a gente se movimentar e ir lá cobrar uma atitude da empresa que você vai fazer diante dessa situação. Agora, quando é uma pessoa, parece que a gente desumaniza a pessoa, né? Porque eu acho que a cultura do cancelamento passa por isso de endeusar a pessoa, e aí ela deixa de ser a pessoa, porque endeusar é desumanizar, né? Sim. Total. E aí, quando você cancela, você não percebe que tá fazendo isso com uma pessoa, um ser humano que sente dores, né? Claro, eu não defendo pessoas que têm atitudes com as quais também não conversam com a minha realidade. Então, assim, por exemplo, o Cossielo. Eu jamais defenderia o que ele fez. Ele teve um bom motivo para ser cancelado, mas o cancelamento era o melhor caminho? Talvez o diálogo ensinar, né? Exatamente. A gente não cancela nosso pai, nossa mãe, pessoas mais velhas por às vezes usarem termos que a gente já não usa, por fazerem piadas ou por considerarem X ou Y algo estranho. Por mais que na nossa geração a gente já, viva muito tranquilamente com uma realidade diferente. A gente senta e explica, a gente tem até uma tretinha, mas a gente explica. A gente não cancela a família ou algum conhecido que tenha um comentário merda, às vezes a gente fala, você tá falando bosta. E a gente fala pra ele, pra pessoa o que pega mal, o que não é, que ele tá ultrapassado e tal. Por que na rede social a gente vira o rei da perfeição, onde a gente tem a moral? Parece que a gente não olha o nosso próprio umbigo, sabe? Parece que a gente nunca errou. Olha, Carolina, eu vou ser sincero que essa pandemia me fez cancelar uma parte da família, viu? Tá cancelado, nem vi o WhatsApp mais. Não, mas o grupo do WhatsApp da família, ele é feito pra dar aquela cancelada, né? Não, mas eu já não tô mais. Mas do grupo da família. Pirata, mas aí é o que é interessante o que você falou pra gente ponderar uma coisa. Mas o que foi essa cancelada? Você foi lá e humilhou a pessoa e escrachou a pessoa? Ou você foi lá, saiu do grupo, deu um bloco na pessoa? Não, simplesmente eu
parei de falar. Não, o grupo já não tava mais. Então, tipo, só parei de falar. Mas, então, entende a diferença? Quando o Cossielo fez o que ele fez lá na Copa, eu achei um absurdo. Eu acho que eu seguia, eu deixei de seguir. Eu não sei quem é Cossielo. Não sabia, eu era youtuber. Era um comediante. Eu sei. E aí parei de seguir, não achei nada legal a atitude dele. Engraçado, que tiveram pessoas que vieram a mim e falaram, foi ou não foi racismo? E aí, que legal. Infelizmente, aquilo teve que acontecer, mas qual é a parte boa que a gente vai tirar disso? Eu tive diálogos com pessoas que não sabiam que aquilo era racismo estrutural. Sim. E aí, então, abriu um diálogo, me abriu caminhos para mostrar para outras pessoas que aquilo foi racismo estrutural. E o que é racismo estrutural? Tem gente que ainda não sabe. Gente, estamos em 2020 e tem pessoas que não sabem o que é racismo estrutural. Então, que pena que aquilo teve que acontecer pra gente chegar nesse debate, mas olha que bom, a gente chegou nesse debate, então, entende? Tudo tem os dois lados. Eu deixei de seguir, mas não fui lá esculachar o cara, entendeu? Não tinha necessidade. E apesar de ser bizarro o fato das pessoas ainda não entenderem o racismo estrutural, que bom que a gente tem a oportunidade de ensinar algo para alguém. Eu acho que é isso que a gente perde muito. Quantas vezes, assim, no passado, que já meu pai já aprendeu bem, mas eu já não ouvi, tipo, meu pai falava, eu adoro seus amigos viadinho. E assim, eu falo, era um elogio. Sabe o que é pior? Ele realmente gosta dos meus amigos. Sim, E aí eu olhei e falei, pai, fala isso na cara deles. Aí ele falou, por quê? Não pode? Eu falei, não, pai, não é assim que se fala. Ele falou, mas eu gosto deles. Eu falei, entendi, pai. Então aprende que isso é pejorativo. Exatamente. Eu falei, pai, se você tiver uma hora da liberdade, falar, viado com eles, se tiver esse diálogo e fluir bem, você pode dizer, mas desse jeito tá ruim. Então, assim, e ele entendeu. E ele falava assim, não pode, né? E ele passou a me perguntar, porque ele não deixou de gostar das pessoas. Imagina, meu pai tá na internet, é cancelado, gente, tadinho, ele gostava é a preocupação que a gente tem que ter e a vantagem do explicar o que a gente faz na vida normal, na vida não digital, que a gente também poderia levar para o digital, porque a mentira que hoje a gente vive na vida digital não é nossa vida, não é mais um second life, a vida digital é o lugar que a gente mais passa os nossos dias, a gente tem feito home office, a gente tem vivido atrás de uma tela de celular ou de computador, então a gente tem que começar a agir disso, é o nosso nome que está lá. Então a gente tem que parar de achar que eu posso xingar a atriz XPTO porque ela tá gorda ou magra demais. Eu não posso, ela não tá me perguntando nada. Sim, exato. Na rua e falo, tá gorda, hein, caralho? Que isso, gente? Exato. Qual é a nossa posição de julgar, né? A gente tá sempre certo? Que direito a gente tem de julgar o outro, né? Claro que abrir o diálogo é necessário. A gente tem essa enorme... Gente, vamos deixar isso muito claro. A gente tem a enorme necessidade de pautar diálogos hoje em dia. A gente tem enormes problemas que são urgentes, mas o cancelamento não resolve. O Cossielo teve alguém que foi lá e falou para ele o que era racismo estrutural e ele aprendeu. Eu espero, pelo menos, o vídeo que ele fez me pareceu bastante sincero na época, em que ele disse, eu não sabia o que era racismo estrutural, e veio alguém e me disse, e que bom que alguém disse para ele, que pena que ele precisou passar pelo que ele passou, que pena que ele não sabia ainda, que já estava em tempo, porque ser influenciador tem muitos bônus. Então eu acho que também tem que ter ônus como toda e qualquer profissão. Então que pena, eu lamento muito que ele tenha chegado àquele estágio da vida dele sem saber o que era racismo estrutural, mas que bom que alguém esteve lá para dizer o que era. Porque senão ele ia ser cancelado e ele ia continuar no erro, ele ia continuar não sabendo. E a gente evolui com isso, né? Onde a gente chega com isso? Isso é muito interessante, porque assim, as pessoas erram, elas evoluem, elas aprendem, elas mudam e tudo isso. Só que a gente não estende essa cortesia que nós colocamos a nós mesmos, né, por falar, nossa, eu evoluí, eu mudei, olha só o meu pensamento. A gente não estende às outras pessoas, principalmente num âmbito mais polarizado como o que nós temos hoje, e em época de pandemia que o acesso e a quantidade de mídia que a gente tem consumido através da internet aumentou exponencialmente. Cara, assim, é bom sair um pouco do Twitter e do Instagram, tá? Vamos dar uma olhada no pôr do sol aí, é bacana, é legal. E esse ponto que a Carol também trouxe, eu acho interessante. Não dá mais para dissociar hoje o teu CPF da tua arroba, né?
Então É então você hoje tem uma vida digital tanto quanto você tem uma vida, entre aspas, real. Mas agora, evoluindo aqui o papo, qual é a diferença então entre uma crítica legítima, porque todos, né, somos abertos e passíveis de... Obrigado, valeu, é isso aí. Todos somos passíveis de críticas, e quando que passa de uma crítica legítima para um cancelamento? Porque eu entendo que não tem mais espaço para uma crítica legítima caso não haja uma conversa ou um diálogo aberto antes. Ou então só vai ter depois que a pessoa foi humilhada publicamente, e aí depois ela retoma dentro de um molde de discurso que para ela seria aceitável. Mas é aí que tá. Quando que deixou de ser... Quando que passou a ser cancelamento? Quando a pessoa passou por linchamento virtual. Gente, Mamilos no começo do ano teve um programa que não foi legal. Foi horrível isso. E aí as pessoas... eu não vou me incluir nessa, porque eu não estive nessa, mas aí excluíram, botaram numa caixa numa lata de lixo, tudo que elas fizeram durante 5 anos de trabalho, fazendo um trabalho super legal de jornalismo de peito aberto, como é o slogan dela. E aí jogou esses 5 anos numa lata de lixo para ir fazer lixamento virtual e xingar a Cris Bartz, envolver a filha dela. Isso foi isso. Nossa, cara. Gente, que sentido isso faz? Mas esse é o problema. É isso. O problema não é você discordar, como no começo, tipo, quando uma marca faz algum comentário que não faz sentido, ou o influenciador, ou hoje a gente não precisa mais nem de influenciador, você pode virar automaticamente um influenciador só porque você foi cancelado, né? Pessoas anônimas, aí elas acabam virando grandes memes e canceladas automaticamente. Então todo mundo tá com o bumbum exposto nesse momento. Exatamente. Assim, a gente pode fazer qualquer comentário, nosso comentário ser, tipo, o mais comentado do mundo, de repente. Mas o ponto, eu acho que é exatamente isso, tipo, a gente discordar e debater, e outras pessoas discordarem, tudo bem, só que a gente vê, tipo, hoje tem manadas de pessoas que vêm pra xingar, pra humilhar. As pessoas não estão discordando de absolutamente nada. As pessoas procuram a família dessas pessoas, ameaçam de morte real. Isso não é nem cancelamento, sabe? Tipo, isso é um abuso muito maior. Isso é crime. Isso é tipificado na lei, inclusive. A Jamila Ribeiro tá passando por isso, né? Ela foi essa semana prestar depoimento, porque a filha dela tá sofrendo ameaça. Então, onde a gente chegou? Então, mas assim, o ponto que eu quero trazer e do outro lado, hoje nós estamos vivendo numa época extremamente polarizada, no qual parece que é impossível você abrir mão de opiniões sem que você tenha que destruir toda uma identidade na qual te liga com os grupos que você concorda. As pessoas não estão abertas a críticas também. Não. E aí existe um contramovimento da galera de não aceitar críticas também, de não se exporem, né, e a melhorar o argumento e ideias e crescerem em conjunto. Porque existe também outro lado, a galera não quer receber isso. E tudo quando vê, ou quando você é responsabilizado ou criticado por algo que você fez, e é impossível você ter uma presença digital sem você estar exposto a isso, a galera não quer saber. Já acaba, então você tem uma briga de dois grupinhos que entram. Eu chamo. É igual em colégio, eu chamo a minha galera, você chama a tua, no final todo mundo vai ser suspenso. Eu acho que e todo mundo vai ser suspenso no final. O problema disso é que a gente deixa muito raso, né, a conversa, onde a gente simplesmente polariza alguma coisa, e quando vem alta eu acredito em X, e quem não se pronuncia automaticamente não acredita. O nós contra eles, né? Então, é um discurso raso. Se a Ivete Sangalo não se pronunciar sobre um assunto Y, porque ela é contra, então ela merece ser cancelada. Às vezes, o silêncio da Anitta é ensurdecedor, né, cara? Virou até meme, né, cara? Isso. E a culpa é do Pablo Vittar também. Tipo, exatamente. Então, mas não faz sentido isso, gente, porque se essas pessoas estão na mídia, se elas movimentam muitas vozes, teoricamente elas têm realmente que tomar partido de alguma coisa. Você acha? Mas elas têm que tomar partido sobre tudo? Eu acho que a Ivete Sangalo, por exemplo, ela tá ali pra cantar, pra divertir no carnaval. Ela não necessariamente é obrigada a falar sobre um assunto X e Y que ela não quer dar
a opinião dela, porque simplesmente o trabalho dela não é esse. Ela não é eu acho que ela não é obrigada a dar, assim, mas é meu ponto de vista. Eu acho que ela fazendo dela, ela não sendo filha da mãe com ninguém, ela sendo correta com o trabalho dela, não prejudicando outras pessoas, ela não precisa dar opinião sobre tudo e todos. Eu acho que Não isso é precisa a dar gente. opinião sobre tudo e todos, mas assim, opiniões que são, como é que eu vou dizer assim, que são ai, caramba, agora eu perdi a ideia, mas assim, sabe, vamos supor no lance da política mesmo. Cara, ela é uma pessoa que ela tá em foco, ela representa muita gente, então, tipo, porque se é só pra cantar, beleza, cara, então ela vai, entra no programa, canta a música e sai fora. Agora, a partir do momento que ela vai num Faustão da vida, aí ela entra lá, aí começa a falar de N coisas, pô, ela tá dando palpite sobre várias coisas que não pertencem à música ou à área dela. Então, filha, vamos falar de política sim, vamos falar de outra coisa. Você tá na mídia, você tá Mas ganhando então, dinheiro com isso. mas por que uma cantora que não é política, que ela não estuda política, não é especialista em política, ela precisa falar sobre política? Ela com certeza tem eleitores dos dois lados e com certeza ela quer passar alguma coisa para essas pessoas que não necessariamente o voto dela. Eu acho que ela pode exercer o papel dela como cidadã, votando e atuando na política do jeito dela como cidadã, e não necessariamente precisa falar o ponto de vista dela sobre política, porque ela não é especialista nisso, ela talvez não está ajudando ou agregando no E eu, discurso, não eu sei. diria também que não é o nosso papel cobrar da pessoa da qual a É gente, isso. sei lá, gosta do trabalho, da gente cobrar que ela se posicione sobre X ou Y. Não é o nosso papel, eu acho, entende? A gente precisa respeitar o espaço daquela pessoa querer ou não falar sobre alguma coisa. Então, mas aí Concordo. então significa que a gente tem que aceitar quando elas falam alguma merda. Não, é esse o ponto que eu ia entrar. É uma Não é que coisa, tá. é diferente, Então. Pirata. Por exemplo, se eu vou usar tipo exemplos que, pelo amor de Deus, gente, esses famosos nunca disseram isso, tá? Estou usando exemplos, não cancelem todos eles. Por exemplo, vai que a gente já tá falando da Ivete. Ivete diz o seguinte: votei no Bolsonaro. Ela tá falando o voto dela. Uhum. Isso é um motivo para cancelar ela? Ela não tá falando nada pró-bolsonarista, ela não tá falando que o governo é bom, ela tá dizendo o voto dela. Ela deu E uma. mesmo que tivesse, né? Não, eu tô usando, tipo, ela falou a posição dela. Quantas pessoas não vão deixar de ouvir a música dela por causa disso? Talvez na rede social milhares vão dizer, talvez ouvindo nem tantas vão mudar a atitude, porque não necessariamente o que a gente posta é o que a gente faz. Mas por que ela tem que falar isso? É o voto dela, com certeza ela votou em alguém. E não nos interessa isso, por isso que o voto é secreto. Ninguém sabe em quem eu votei e ninguém me obriga a dizer. Ela não é uma. Então. E o porquê que, tipo, por exemplo, se ela um dia disser, como a Cláudia Leite já disse, eu não quero que o meu filho seja gay. É diferente, né? E as pessoas. E aí depois. E a Cláudia Leite tem uma base LGBTQIA, muito grande. E ainda assim, ela disse de um jeito ingênuo, porque o que ela quis dizer é porque sabe a batalha que ele vai ter que sofrer, etc, etc, etc. Só que ninguém, na hora que ela disse, é lógico que a frase cortada ali deu esse ímpeto. E aí sim, a gente não tem que aceitar ela dizer isso, porque por que não? Você tem que aceitar seu filho do jeito que ele for. Entendeu? As coisas são diferentes, Pirata. Eu acho que. E aí vale a voz de quem ouve, de quem curte ela, talvez julgar algo que ela disse. Porque assim, se ela deixa de falar alguma coisa, isso não me fere. Agora, se ela fala alguma coisa contra as pautas que eu defendo, isso me fere. Então, justamente. Sim, e aí é um ponto que eu levanto que assim. O lance. Calma aí, rapidão. Tá. Eu ia falar que o lance que não falar é a omissão, né? Mas isso te fere? Se isso te fere, aí talvez você deixe de seguir a pessoa. Sim. Isso não me fere. Desculpa, então, continuar. Não, então, aqui não existe essa obrigatoriedade de você ter, assim, é até bom você não ter opinião sobre tudo. Inclusive, ouvinte, é importante você não ter, tá, cara? De novo, não entra nesse buraco de minhoca, senão você nunca vai sair. Mas, principalmente com celebridades, que aqui eu queria levantar 2 pontos. Elas têm uma responsabilidade maior em cima daquelas falam por conta do público que elas têm e que elas atingem, né? Elas são formadoras de opinião, sim, também.
Mas elas também elas não têm o direito inerente de ter público. Então elas podem ser responsabilizadas sim porque elas falam. Inclusive é por isso que a Ivete, se não me engano, ela não fala tanto, porque ela fala, eu vou entrar aí, eu vou mexer num vespeiro que não vai mudar em nada. Eu vou viver através dos meus exemplos e das coisas que eu faço, e beleza, vamos seguindo, a vida que segue. Ela fez uma live lá com a Thais Araújo, e elas estavam conversando sobre, inclusive, por que a Margareth Menezes não tem tanta fama quanto ela. Sim. E aí o ponto 2 que eu queria trazer é, os famosos, eles são passíveis de cancelamento? A gente sabe que sim, do linchamento. Mas eu até gostaria de levantar o ponto de que eles são, a certo grau, incanceláveis, porque tem certas celebridades que elas continuam aí. A J.K. Rowling continua sendo a escritora bilionária que vai lançar um livro agora em novembro. Sabe, Paula Carosella e a Rita Lobo continuam com sua fanbase, seus programas e as suas plataformas para poder falar. Em qual medida que esses famosos podem ser canceláveis ou não? Porque a própria Pugliese voltou com um Instagram gigantesco ainda, né? Mas, Fê, acho que depende muito de do quão quentes são suas costas. Porque a gente tem casos daquele jornalista que ele usou um termo esqueci, gente, até o nome dele agora. Eu vou até pesquisar aqui, enquanto a gente estiver falando mais pra frente. O jornalista que Globo? Isso, e ele fez um comentário e no dia seguinte ele tinha sido mandado embora. Ou a gente tem o Lacombe, que logo em seguida foi mandado embora. O William Vac, você tá falando? Então, não era o William Vac, eu tinha falado, é um jornalista agora, que ele foi falar sobre dados... não era de racismo, eu não lembro agora o nome. O Narlock. Isso. Ele estava falando. O Leandro Narlock, isso. Né? E ele usou dados lá, ele pegou uma pesquisa, inclusive, só que o termo que ele acabou usando foi muito errado, ele foi cancelado e no dia seguinte ele tinha perdido o emprego. Então, assim, eu acho que depende do quão suas costas são quentes. Que a gente qual é o tamanho, né? É isso. Que o William Vac foi mandado embora ali da Globo depois de uma aberração que ele disse, que não tem... E mesmo assim, hoje ele é um dos âncoras da CNN. Então, exatamente isso. Então, até onde vai esse cancelamento, entendeu? Enquanto isso, no Big Brother mesmo, a gente via absurdos, que a gente discutiu bastante aqui Big Brother, a gente falava sobre diversos discursos onde N dos Big Brothers foram cancelados, e hoje eles estão com milhões e milhões de seguidores. Vendendo camiseta com as frases que usaram, inclusive, que a gente criticou aqui. Frases, isso. E mesmo Manu Gavassi, na época, tinha tido seus discursos lá, onde a geral passava pano, porque a Manu pode. Porque a Manu a gente ensina, o Prior a gente não ensina. Então, a gente vê isso todos os dias, a gente vê isso, depende do que vai lacrar junto com o cancelamento. Eu acho Mas acho que passa também pelo que o Fernando tinha dito, no sentido de qual... Nossa... Perdi minha linha de raciocínio, vai ter que editar essa parte. Mas no sentido de quem a gente vai cancelar de fato e quem a gente não vai cancelar, porque tem o outro lado de quem ouviu, entendeu e tá buscando esse melhoramento. Sim. E quem não tá nem aí, entende? Então passa por aquele caminho que o Junta tinha falado lá atrás. Quem tá do outro lado tentando ou não ser descancelado, aqui com as minhas aspas, porque tá tentando entender o que fez de errado, foi o caso da Paola, que tentou se corrigir quando o pessoal estava falando sobre gordofobia, e aí ela tentou entender o movimento e o que ela tinha dito de errado, e eu achei isso super legal. Sim. E tem o lado do Prior, que continua achando super legal as atitudes que ele teve, fez a camisetinha com as frases bizarras que ele disse lá dentro, e dane-se todo mundo, eu tô aqui ganhando minha grana, entendeu? Então, vai pro lado também, né, de conscientização de quem tá buscando crescer ou não. Tem completa razão. O que me preocupa, Jay, é exatamente assim, que nem nesses casos que você usou, 100%. O problema é o quanto a gente, por nossas opiniões, às vezes precisa baixar a cabeça e aceitar, sabe, assim, para não ser cancelado, não nesses casos, nesses exemplos que a gente está usando, em outros exemplos aí de cancelamento que a gente pode, sei lá, por visão política ou por N coisas, que assim, a opinião da pessoa,
que eu acho que isso que gera o problema, que até o Fê tinha levantado, que a gente gera problemas que podem ser muito mais graves para o debate. A gente acaba caindo na boa e velha espiral do silêncio. Eu não vou dizer o que eu penso, porque se eu disser o que eu penso, eu sou cancelada. Isso não significa que em algum momento eu serei homofóbica, racista, ou gordofóbica, ou o que for. Às vezes é opinião, e a gente já não sabe, não entende mais a opinião. O limite entre a opinião e a agressão, sei lá, ele ficou tênue demais nas redes sociais. E isso realmente me preocupa, porque às vezes você não fala que a sua opinião é contrária de alguém, porque você vai ser cancelado. Alguém que for contrário a alguém que tá super em alta, automaticamente é cancelado. Isso a gente vê na internet. A gente entrou numa era de preto no branco, né? De amor e ódio, e uma polarização muito grande. A gente tá numa era em que as pessoas não dialogam, né? E o meu medo é que inclusive era uma discussão que eu tava tendo bastante com minhas amigas esses dias, é a gente virar um grande Orkut. Aí não sei se tipo, a gente parar de usar as redes sociais porque não interessa mais. Porque lá a gente só vai ver xingamento, é tudo chato. Sabe a época que o Orkut virou os gifzinhos brilhantes? Sim, nossa senhora. E aí a gente só parou de usar porque aquele ambiente ficou estranho. Imagina se de repente esse ambiente se tornar estranho pra gente. A gente vai fazer o quê? Vai parar de postar, vai parar de comentar, vai parar de interagir. E isso é horrível, porque a gente vive numa geração que eu, pelo menos, não tenho mais trabalho se isso acontecer. É horrível mesmo? É isso que eu tô pensando. Eu não sei se é tão horrível não, viu, Carol? Não, então, mas eu, pelo menos, não tenho mais trabalho. Pra mim é muito horrível. A gente vai ter que fazer um cursinho. Eu acho horrível, porque na internet a gente encontrou os nossos. A gente encontrou pessoas que têm as mesmas dores que a nossa e tá lá na China. E a gente se reúne, a gente se une, a gente troca, e isso é muito importante. A internet trouxe... agrupou, né? Conseguiu conectar pessoas que têm as mesmas dores, os mesmos amores, e colocou todo mundo junto para se conversar, né? Para trocar. Hoje a gente tem um mundo inteiro numa plataforma, em uma, duas, três plataformas. Antes, que é o que a gente, tipo, sempre olha, antes era impossível você estar perto de um artista famoso. Hoje você tem uma live dele enquanto você tá cozinhando ou, sei lá, fazendo qualquer coisa. Você consegue ter uma live do cara falando sobre as histórias mais bizarras da vida dele. Hoje a gente tem um nível de informação, apesar de, enfim, a gente não vai entrar hoje em fake news e tal, mas apesar do... Mas a gente vai eventualmente. Agora a gente vai. Aí a gente tem um nível de informação, uma volumetria de informação incrível, e a gente perder tudo isso vai ser muito triste. A gente só tem que realmente entender, eu acho que a nossa vida fora das redes sociais é a mesma vida de dentro. E se a gente vai na festa de alguém, a gente não vira pra pessoa e começa a xingar e humilhar essa pessoa. A gente tem que ter um mínimo de educação. A mesma educação que a gente usa no dia a dia, no ambiente de trabalho, a gente tem que levar para desconhecidos. Porque a gente não sai batendo nas pessoas na rua. Algumas pessoas sim, mas essas são presas. Ou deveriam ser. Ou deveriam ser, né? Exatamente. É isso. Mas a rede social, hoje todo mundo se espanca. A gente virou uma grande rinha de galo na internet, é um negócio bizarro. Pois é. Acho que a galera precisa passar por a gente precisa passar por esse momento, né, pra tentar encontrar o que seria o mais normal, assim, e tentar evitar esses excessos, porque, honestamente, minha opinião, esse tal de cultura de cancelamento, eu acho até meio errado, porque o programa inteiro eu vim tentando puxar para outros tipos de termos, como linchamento virtual, como assédio, como banimento do público, impedir de se expressar, responsabilização, porque eu acho que mistura tudo, ela vira um metatermo que você joga tudo em cima dela e ela abraça o que dá. Só que assim, para mim, na verdade, o que existem são exageros dentro do uso de redes sociais, de uma galera que entra com comportamento de manada e vai jogar para cima de quem for o alvo da vez, entendeu? Boa parte das pessoas ela é só maldosa, Fê. E é mentira, e eu acredito muito que é mentira quando dizem que nas redes sociais a gente é uma coisa que a gente não é na vida real, que a gente se transforma. Eu acho muito diferente. Eu acho que
na rede social a gente é quem a gente é de verdade. Seja vestido de um fake, seja com arroba irreconhecível. Eu acho que uma pessoa que ela entra nas redes sociais para xingar famosas, se elas estão feias ou bonitas, ou se elas traem, ou para julgar a vida delas, elas nada mais fazem do que fazem na vida pessoal, porém, não pessoalmente. Porém, é aquela pessoa que pensa que as vizinhas são isso ou aquilo, que pensa que a irmã é isso ou aquilo. São as pessoas que elas só têm coragem de falar o que elas realmente pensam em rede social, tipo, pra qualquer pessoa. É a pessoa que julga a roupa do outro na academia, então ela entra na rede social, ela vai julgar a mina da academia. São pessoas que gostam de arrumar briga, então elas vão. Eu acho que é o padrão que a gente realmente esquece da boa educação, como eu já disse. Mas eu não acho que as pessoas se transformam, não. Eu acho que elas são elas de verdade em rede social. Sim, acho que amplifica só. É isso. Exatamente. Dá coragem. Exato. E aí eu queria também puxar agora um outro item da pauta, que até a Carol estava conversando isso num outro grupo de WhatsApp uma vez aí, especificamente voltado para jornalismo. É engraçado porque a gente tem visto que algumas pautas ou opiniões, elas têm passado, na verdade, por algum crivo de que são ecoados em certas bolhas, tá? Normal, tá aí, tudo bem. Só que ele vem sendo pautado por X pessoas que validam alguns discursos, e por seja pelo método do cancelamento, ou pela busca do engajamento direcionado, mas eu tenho sentido que tem passado por isso, e Carol, a subjetividade agora, ela dá a pauta, é isso? Tipo, por que a gente tem visto isso no jornalismo hoje em dia? Na verdade, eu acho que a amplificação também, quando a gente tem volumetria de notícias, a gente teve isso em mídia. As revistas, os jornais, os canais de TV, etc., sempre tiveram sua linha editorial. A linha editorial, a gente já seguia, quem lia Veja seguia X, a polaridade sempre existiu. Agora ela está numa forma muito amplificada e o medo do cancelamento existe sim. A gente tem duas coisas para trabalhar na rede social, que é o clickbait, a gente precisa de cliques lendo a matéria, não importa sobre o assunto que for, e a gente tem o medo do cancelamento. Um jornal, uma revista de anos, etc., pode ser cancelado a qualquer momento. E eu acho que o jornalismo, ele tá sambando bastante, porque a gente também tem, em contrapartida também uma coisa que na minha época de formação do jornalismo, nunca teve, que jornalista não podia falar nem o time que ele torcia. Porque a notícia perdia a credibilidade. Porque se eu falo que eu torço pro São Paulo, quando eu falar de um jogo Corinthians e São Paulo, eu vou estar puxando sardinha pro meu lado. Então, eu aprendi que o jornalista tinha que se mostrar isento sempre. E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê todos os jornalistas da internet tomando partido. Isso, claro, mas a gente tá vendo eles também dentro da própria mídia social. E na mídia social você tem a voz individual, mas, por exemplo, a gente trabalha em veículo de comunicação, né? Aqui, tanto o Jay, Carol e eu. E nós temos algumas diretrizes que nós devemos seguir e obedecer sendo funcionários desses veículos. Sim. Porém, a minha arroba é a minha arroba. Só que, de novo, vem a responsabilização daquilo que eu falo, né? Então, mas é exato, Fê. Por isso eu tô explicando como era antes. Hoje a gente sabe que é diferente que tá aí. Só que, assim, é muito perigoso se você apresenta um programa, você mostra a sua cara, você usa o seu nome para escrever uma matéria e ao mesmo tempo você está falando contra uma pessoa, seja ela quem for, nas suas redes sociais. O quão imparcial está a sua matéria? É uma discussão válida. Sim, com certeza. Não somos robôs escrevendo. Alguns sim, já trabalhamos com isso também. Mas isso é o perigoso, que na época que eu me formei jornalista, era um cuidado que sempre exigiam da gente. Era uma época que o Facebook estava chegando, então a gente tinha, os sites já tinham, mas era uma preocupação que tinha, e hoje não tem mais. Acho que o jornalismo, ele passou a muito mais ser opinativo, o que também não é um problema, né? Do que o informativo. Mas o próprio jeito de transformar a notícia de um jeito mais leve fez com que o jornalismo opinativo crescesse muito. E é um perfil de jornalismo, não é um perfil errado, mas onde o jornalista ele mostra qual é a visão dele durante o trabalho e tudo bem. Sim, perfeito. Pirata, quero voltar a você. Diga. Por ser subjetivo, você acha que então o artista ele deve ser sempre refém daquilo que o seu público fala por cobrá-lo? Ou ele tem direito a se expressar de uma forma mais livre, cara?
Cara, Você sendo artista, inclusive. sinceramente, eu acho que tem o direito de se expressar da forma mais livre, da forma que quiser. É aquele lance. Ele tá, ele tá na mídia, vai. Ele depende disso. Ou ele quer dinheiro, ou ele vai ser ele mesmo. Então é Uhum. justamente É isso, isso. por isso que eu falei pra Caroleta do lance da Ivete. Tipo, assim, do lance não, né? Da nossa suposição aqui. Cara, não se exponha, sabe? Ou seja, você tá mostrando que você só tá pensando no financeiro. Então, será que a pessoa bondosa que você mostra que você é na mídia, você é mesmo? Sabe? Porque na hora que você precisa se expor, você não se expõe, você se omite. Sim. Ô, Mas aí Pirata, tá, mas você quem não acha que define. cai num pink money, tipo, escroto? Sim. Que as pessoas, tipo, é lógico que todo mundo é a mesma coisa. Eu sou contra a morte, o crime, eu sou contra o assassinato. Tipo, cara, ninguém precisa dizer que é contra o assassinato. Né? Ela é contra o assassinato. Então, eu acho que é muito mais hipócrita alguém ficar falando, sou contra o racismo, sou Não, contra. tudo Sendo que bem. não faz nada a respeito. O que você trabalha em cima disso? Você não precisa vomitar frases de efeito para agradar um público. Eu acho mais hipócrita falar do que não falar, e só falar quando realmente está fazendo acontecer. Então, eu não tô falando só pra vomitar naquele momento, mas sim, se expressar em outros momentos, mas quando for necessário que a galera tá pedindo, fala, e aí, você não se omitir, falar, não, é isso, sabe? Tipo, Então, mas aí eu pergunto no pra momento que você. a E se a galera pessoa queria disser, alguém, não porque acho assim, isso? porque ela E se tá, ela como falar ela, que ela não acha? E se ela vai ter que mentir pra agradar a maioria? então, mas aí se Não, ela tá mentindo pra agradar a maioria, significa que ela só tá pensando na grana, ela não tá Mas sendo aí ela você não vai mesma. saber. Mas você não vai e saber aí, qual é a real. exato, e assim, e eu também não vejo isso como não sendo algo válido, você pensar só na grana. Inclusive, paguem nós. Mas a pergunta que eu faço é, Eu já Pirata, ia qual é o falar, limite? Jay, cadê a Jay aqui? Ela viu, Não, Né? não, viva. sabe o Não, que porque é? assim, É que eu tô porque assim, rapidão. pensando, eu tô me colocando no lugar do que o Prata Uhum. tá falando, tô me colocando nesse discurso dele e tô entendendo, porque uma vez eu ouvi a Bia Ferreira falando assim, a arte, ela existe com um propósito. Arte por arte é narcisismo. Uhum. Se ela tem um propósito, ela comunica a fase em que ela vive. E, aliás, a gente tem muitos registros. Hoje, a gente pode contar muito da história do Brasil por causa da arte. Sim. E aí, Uhum. quando o artista faz a arte pela arte vazia, é pão e circo, né? E aí, Uhum. quando ele quando ele é o artivista, né? É o artista que tá carregando com ele o tempo, o viés político e as pautas sociais, eu acho que faz mais sentido, né? Eu concordo. Ele faz mais jus ao que ele representa. Eu concordo Concordo. com Só quem não entende. acho que isso o leve a alguma obrigatoriedade. Mas entendo o que o Douglas está dizendo. Tá colocando. Mas a minha. Eu entendo Então, também, mas a. Pirata. Faz sentido. A questão que eu tava levantando, gente, é só que, tipo, pra tudo. Não é sempre. O artista, ele tem uma bandeira, duas bandeiras. E ele vai atuar nessas duas bandeiras. Ele não precisa usar todos os chapéus Sim, que não mas cabem. Sim. É no esse o lance ponto. da política, por que foi solicitado que a... Ai, como que é o nome da cantora? Esqueci. Anitta? Anitta, isso. Por que foi solicitado que a Anitta falasse? Porque ela, o maior público dela era o público gay, sabe? É o público LGBTQ. E, tipo, meu, ela não se manifestou contra uma pessoa que é declaradamente homofóbica. Uhum. Por isso que causou tanto rebosteio. E aí Entendo. depois ela vem mudando todas as formas e querendo e mostrando que quer aprender política. Tipo, meu, ela é um gênio, eu admito. Ela Uhum. sabe, tipo, meu, ela cagou, opa, ela sabe o que ela tem que fazer pra consertar. Mas naquele momento era isso. Tipo, você não tem que falar Então, de Pirata. tudo, mas você tem que falar do que você, do que te é solicitado naquele momento Então, pelo seu Mas público. rapidão. mas aí vem o Peraí, cara, fato de ela rapidinho. ser um gênio, desculpa. Não, então, mas aí que tá. A pergunta que eu faço é, a primeira, tá? Tô tentando fazer aqui. Quem define o limite, então, da onde vai. Qual tem que ser o limite dessa pessoa se expressar? Porque se ela vai ter que ficar atendendo demanda, ela chega no ponto de responder apenas a demandas de expressão que vem do público. O ponto 2 o público da Anitta não é só também, apesar de ser a maioria LGBTQIA+, não é só esse. E ela pode, inclusive, ter posicionamentos totalmente diferentes
do público que a segue, tá? Mas, voltando. Aí eu acho Qual que não, que Fê. é Eu acho que aí é o qual ponto. que- Ela não pode, não. Então, mas, por exemplo, a Gretchen, ela antes de se posicionar de uma forma mais progressista, ela tinha toda uma bagagem evangélica que ela pregava. E Entendeu? tudo bem, Aí, a gente tem que aceitar a religião dela. Sim. E a Gretchen, ela rede voltou pra social, mídia como meme, né? Então, Sim, a mas rede aí social se agora. transformou numa coisa tão estranha. Eu vi hoje um vídeo do Emicida falando isso, e até me surpreendi com o Emicida falando isso. Eu falei, ó O lá. cara é foda, né, meu? O cara é Então, foda. Não, que ele é um demais. negócio assim. Não é. A gente se transformou numa coisa. Eu sou um bandista. E por tempos, e muitos tempos, a gente não podia muito falar que era da Umbanda, porque é macumbeira, pegava Falava que mal, era enfim. espírita, né? A gente se transformou num lugar, numa época em rede social que eu posso falar com orgulho que eu sou um bandista, mas o evangélico não pode falar que ele é evangélico. Sim, Isso é exatamente. bizarro. Durante muito tempo eu lutei para conseguir falar que eu sou um bandista. Eu quero que o evangélico tenha o direito dele dizer que é evangélico, gente. E ele Uma falou isso no coisa Roda não Viva, inclusive, então, né? foi exatamente isso. Uma coisa não exclui a outra. A gente querer liberdade é dar liberdade. E é esse que é o problema. A Anitta, ela foi obrigada, ela entendeu que ela é uma gênio porque ela entendeu que o discurso da política cairia bem para ela. Então ela chamou quem? Gabriela Prioli, porque tá super em alta, e aí ela chamou. Até onde ela acredita naquilo de política que ela tá tendo aulinha lá online, até onde ela realmente se preocupa com isso. E se engaja nessa luta, né? São outros 500. Porque é muito fácil você fazer uma live de 1 hora falando, conta mais. Não entendi. Então, assim. Que medo, velho. Mano. É isso, gente. Então, não, é isso. Eu acho que era preferível a Anitta seguir com os hits dela, que são ótimos, Sim, são mara. exatamente. Pra mim, assim, apesar de ser gênio de entender um meio no meio da quarentena pra se enfiar, eu particularmente acho que ela não precisava. Mas eu tenho um contraponto, porque eu gosto de ver o lado bom das coisas. Ela tá levando conteúdo de qualidade para muita gente que segue ela e que não se preocupava com esse tipo de pauta. E aí, de repente, a galera tá assistindo. Eu acho isso muito legal. Sim, eu acho que isso é positivo mesmo. Tem razão, Jay. É válido, né? É válido. Tem voz, cara. Então eles precisam manifestar opiniões em relação a isso, porque eles têm voz e a galera tá ouvindo. E se eles estão falando merda, porra, é justo que, tipo, meu, você tá falando merda? Então chega, vai, não vou ouvir sua merda, não. Cansei, mas, Pirata, o meu ponto e se ela viesse com a Ana Paula do vôlei, que é de direita, e se ela trouxesse a Ana Paula pra falar com ela, ela seria cancelada? E ela estaria por boa parte e ela do público dela, sim. ela estaria trazendo política. Você entendeu? É esse o ponto que eu acho que a gente perde na discussão. Por que ela não trouxe a Ana Paula e a Gabriela, por exemplo? Acho que ela teria 2 pontos. Entendeu? Não. Tipo, é uma possibilidade, tô falando de tipo uma abertura de discussão como a gente tá falando de cancelamento. A gente tá polarizando. A gente coloca a Anitta com um ponto de vista só. Por que não ter 2? O jornalismo, por que hoje ele não traz mais 2 pontos de vista? Isso, por vezes, me incomoda. Eu gostaria de ter uma resposta. Antes do jornalismo, a pessoa que foi xingada numa matéria, ela tinha o poder da réplica. Hoje a gente não tem mais. Então, isso eu sinto falta de informação. Isso que aí a gente trabalhar com fake news e outras coisas também. Mas eu acho que isso gera muito cancelamento. Se eu não falo que todo mundo quer ouvir o que a bolha quer ouvir, eu sou cancelada. Isso é o problema. Então, é isso que eu tenho que ter ponto de vista e o que vai um racismo estrutural, uma xenofobia. Não, mas isso nem tá em pauta. Não, isso aí nem tem pauta, isso nem tem pauta. Não, isso é outra coisa. Eu estava usando, por exemplo, uma comentarista. Porque para muita gente hoje em dia isso é ponto de vista, cara. Pra muita gente fala, não, esse é meu ponto de vista. E não é ponto de vista, cara. Isso que você tá tendo é xenofóbico, é racismo, sabe? Pra muita gente, porque tem gente que disfarça o racismo e a xenofobia e a homofobia com é só a minha opinião. E aí a gente precisa discernir, né? Mas olha, eu gostaria de colocar aqui uma frase que o Francisco Bosco disse. Ele estava falando justamente sobre cultura de cancelamento e ele falou sobre no programa de Papo de Segunda. E ele fala assim, o Brasil tem tanta violência social, racial, de gênero, que foi recalcada durante tanto tempo, que por uma série de razões, quando isso veio à tona,
era difícil de se esperar que viesse com uma forma de complexidade, nuance. Veio de maneira como tudo que é recalcado vem com muita força. E essa força, às vezes, é importante para abrir uma porta. E é difícil abrir uma porta com complexidade. Então, assim, ele traduziu o meu pensamento, assim, e eu falei, que gênio, porque é exatamente o que eu penso, mas eu não conseguia traduzir da forma bela como ele fez. Então, realmente, a gente teve tanta violência racial, social e de gênero, e foi tão velado durante tanto tempo, às vezes escrachado, mas às vezes velado, e aí agora a gente veio como uma avalanche, abrindo portas e dizendo, nós temos vozes, nós estamos aqui, a gente quer falar, e aí a gente foi pro oposto, pro extremo oposto. Eu quero que você seja cancelado porque você fere a minha existência. E calma, sabe? Claro que a gente não precisa defender, mas a gente precisa abrir diálogo, porque se a gente não dialogar, a gente vai guerrear para sempre, a gente chega a lugar nenhum. É exatamente isso. E a parte de ter voz é maravilhosa. O problema disso tudo é que hoje não são só as questões que precisam ser levantadas que elas são motivos de cancelamento. E outros assuntos são misturados com isso. E isso só perde. Só quem deveria ter voz que perde. E isso é a parte triste do cancelamento. A gente precisa entrar no período pós-problematização, né? Sim, isso, a pessoa acorda e falou bom dia. A pessoa fala, você tá falando bom dia porque você é loira, então quer dizer que você é racista. Tipo, virou isso, gente. Virou isso. E isso, voltando por Emicida, que foi até bom a Carol trazê-lo como exemplo, e o Pirata também trazer essa necessidade de termos, sim, a questão do artista se posicionando junto com a Jay, justamente o que a gente comentou no começo. Há um esvaziamento de pautas que são defendidas e combatidas hoje no dia a dia, justamente porque online o pessoal está banalizando. Sim. Porque tudo vira cancelamento, e o próprio Emicida comentou isso no Roda Viva. Ele fala, existe um distanciamento, um descolamento tão grande que essa galera tá tendo com as pessoas, sabe, com o pobre, com o preto, com a população, que quando você coloca é até engraçado, a Carol e a gente fala muito disso, que quando você coloca, por exemplo, posições extremamente contrárias a evangélicos, ou a exemplo aqui, só para polemizar, a Damares, você está negligenciando todo o palco que essa pessoa tem na favela. Essa pessoa tem voz lá, ela está ouvindo. A grande maioria dos fiéis em igreja evangélica é composta por mulher pobre com mãe, mãe solteira. O que foi que o Emicida disse, para colocar a par quem não viu o vídeo, foi que ele falou exatamente sobre os evangélicos. Eles falaram, eu não entendo por que o discurso contra o evangélico é tão de ódio, é um discurso tão pejorativo, sendo que a igreja evangélica tira muita gente da favela do crime, tira das drogas, faz com que essas pessoas elas tenham um foco na vida que antes elas não tinham. É uma igreja que ela é muito mais do que Silas Malafaia. Então, e é um ponto a ser visto. E o Fê falou da Damares, porque teve... A gente fala disso, né? Me costa um pouquinho aqui. Vai continuar, desculpa. Não, porque teve uma discussão exatamente que por causa de uma música no carnaval, que era lá, quem deu, quem não deu, não Damares, por causa, enfim, da campanha lá que a galera tava falando que era para não fazer sexo, enfim. E que tinha uma parte da música que falava alguma coisa que ela não conseguiu dar nem na goiabeira. E essa parte, para mim, como mulher, é uma aberração. Você pode ter qualquer visão política, você pode ser contra a Damares. A partir do momento que você tira sarro de uma mulher que era uma criança, que sofria abuso sexual e subiu numa árvore e pediu ajuda para Deus, e lá ela encontrou Deus, ela podia ter encontrado qualquer coisa, e lá ela teve força para não se matar, e qualquer mulher cantar isso e rir, pra mim é muito hipocrisia, sabe? Pra mim é machista, é errado, é sujo. Então, e aí esvazia a pauta feminista, o que é totalmente injusto, né? Exatamente. Ela pode ter a visão que ela quiser na vida dela. Ela tem o direito dela, apesar de eu discordar da opinião dela, dela falar que mulher usa rosa, menino é azul, opinião dela, caguei. Se na casa dela não entra gay, se na casa dela... eu não vou na casa dela, ponto. Então, eu acho que ela não pode... A opinião dela influi na nossa vida, esse é o Então, é esse o ponto. Enquanto ela estiver
trabalhando e fazendo, que aí eu não quero entrar em discussão política, mas é como mulher mesmo, a mulher e o que ela pensa. O evangélico, e aí por que a gente não fala da Marina Silva? É evangélica. Por que a pauta da Damares entra tanto e a Marina Silva não entra? É engraçado, porque ela é tão evangélica quanto. Então, mas a gente não vê a Marina Silva propagando o ódio, igual, sabe? Porque não adianta você tentar isentar a igreja, desculpa, é que igual falou no MC da lá, não, porque o evangélico não pode mais falar que é evangélico. Cara, a gente tá tirando o pessoal da favela, do crime, não sei o quê, e tá alimentando o ódio nessas pessoas em outras coisas. Mas a gente alimenta o ódio quando a gente alimenta o ódio contra eles. Esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ser dono da regra de dizer que a regra do outro tá errada. Eu acho que a gente tem que ter respeito entre as regras. Assim como muita gente... Eu sou um bandista, eu tenho amigos do candomblé. Você falar isso para um vegetariano, para um vegano, mata bicho. Mata bicho. Mata bicho. Ele não vê. Existe isso. Eu não posso esconder que existe isso. Se eu esconder isso, é hipocrisia. Só que, então, e aí? Eu tô matando bicho, hein, pra uma religião. Você tá entendendo? A gente não pode ser hipócrita pras coisas. Mas você não tá matando por matar, né? Mas a Damares, você sabe exatamente como são usadas essas coisas? Às vezes só oferenda. Você entendeu? Então, assim... Matar para outras pessoas que não são dessa religião, dessa cultura, né? É isso, entendeu? Tipo, eu acho que a gente não pode ser hipócrita, assim, ela acreditar... A Igreja Católica existe, gente, sexo é só pra procriação, é o que diz a Bíblia. E a gente não fica xingando, eu acho que a gente tem que ser um pouco menos hipócrita de respeitar o outro. Enquanto a Damares, e aí não é caso político, ela não estiver batendo em homossexuais, ela não estiver fazendo campanhas contra, tirando os direitos, fazendo essas coisas, a opinião dela é a opinião dela, e é esse o problema do cancelamento. E na verdade, o que eu estava falando da Damares não era a parte da música, a parte de uma mulher, da gente tirar a luta do feminismo. Não era nem tanto essa. Sim, porque o Petro levantou um ponto interessante também, que assim, ela ter a opinião dela como cidadã é uma coisa, como ministra, aí é um pouco mais complicado, a responsabilização também é grande. Tem que ser responsabilizado e tem que se cobrar. Isso tem que ser... Gente, vamos normalizar de novo, a gente responsabilizar, se responsabilizar pelo que a gente fala. Se a gente quer ter uma liberdade de expressão e um diálogo, a gente tem que abrir, estar aberto a críticas. Tá ligado? A gente tem que punir ela pelo que ela fala, não pelo que a religião dela diz. Você entendeu? Eu acho que a gente, o que ela diz de rosa, menina azul, os cacete a quatro, é infeliz, ela tem mas que ser... ela tá reproduzindo uma coisa que é da religião dela, entendeu? O que ela tá falando, ela tá puxando da religião dela. Mas o que a Carol tá querendo dizer é que a gente tem todo o direito, enquanto cidadão, de lutar contra as coisas que ela quer fazer nas leis, enfim, nos nossos direitos. Isso não nos dá o direito de colocar o nome dela numa música totalmente destruidora. Então, eu acho que esse que é o ponto. Se a gente vai entrar num looping de discussão que não faz sentido. É exatamente isso. E o que eu tava falando é exatamente isso. A gente, quando a gente fala do cancelamento, a gente tem que pensar que não é a nossa opinião que é a certa. E ela pode dizer que a opinião dela é a certa. E opiniões são opiniões. O quanto isso tá ferindo pessoas. Esse que é um cuidado que a gente tem que ter. Por N coisas, porque nessas a gente acaba tendo a cultura do ódio e a gente acaba cancelando as pessoas pelo não cancelamento, pelo direito de não cancelar. Isso é um perigo muito grande que a gente tem enfrentado hoje. E o perigo maior é de não discernir o que é homofobia e racismo e xenofobia do que é opinião. A gente precisa pensar muito sobre isso ainda. Exatamente. E também a gente precisa descer também do nosso pedestal de moralidade, bons costumes e entrar um pouco, né? Abrir o peito de verdade para sua opinião, tá? Não o seu crime, para sua opinião. É isso. Para voto que você quer ter e você saber aceitar essas críticas e, mano, é só assim que você vai crescer, só assim que você vai mudar. Tem a moral de costumes aqui, velho. Não, é isso. É isso. Gente, parem de cancelar. Vamos parar de cancelar, então, hein? É isso. Eu sempre antes de falar alguma coisa, ou xingar alguém, ou falar, tentar cagar regra, eu sempre penso, eu já fiz tanta cagada na vida, deixa eu ficar quietinha. Então, tudo bem, eu acabo não cancelando ninguém, a vida tá feliz. Sim, eu já fiz muita cagada também. Eu paro de seguir, mas não cancelo. Parar de seguir é cancelar, eu cancelo. Não, parar de seguir não é exatamente cancelar, mas é só tirar do seu convívio porque aquilo não conversa com o que você quer pro seu mundo. E aí eu acho que justamente tudo bem. Eu acho que a gente tem que colocar que cancelamento é isso, sabe? É simplesmente você parar de seguir essa pessoa, ou parar de ouvir e não partir para agressão, partir para uma ofensa. Isso não é cancelar, isso é ofender. O cancelar é simplesmente,
na minha opinião, desculpa, mas na minha opinião é isso, cancelar parei, chega, não quero ouvir o que você fala, não tenho interesse nisso e acabou, não vou te ouvir mais. É isso. Fechou. É isso. Bom, gente, então, e vamos então partir pro final, galera. Como a maioria das coisas que a gente traz aqui, é complicado pra caramba, não dá pra resumir em um programa de 1 hora, ou seja lá o que o Pedro vai colocar aí pra vocês. Pedro, não corta. Mas assim, gente, vamos lá, vamos já passar pra amarração aí desse nó. Considerações finais. Quer começar? Começa pela Carol? Vai ser pra mim? Bom, gente, é isso. Acho que a gente, pra gente não deixar de ter as redes sociais, a gente saber se portar. Eu acho que a gente tem um mínimo de educação, como a gente tem na vida real, nas redes sociais. Discutir muito, conversar muito, porque a gente sempre cresce muito, principalmente quando a gente discorda das pessoas, que a gente consegue ver pontos de vista, analisar, repensar, pensar de novo, e eu acho que a gente só ganha com isso. Quem tem certeza demais sabe de menos. Então, eu acho que é isso. Boa. Eu acho que a palavra do momento, então, para esse episódio é respeito. O cancelamento não tem a ver com, não precisa ter a ver com linchamento virtual e com desrespeito e com ofensas. Quanto mais a gente dialogar, melhor, mais a gente evolui, melhor a gente fica, e a gente vai errar e vai aprender, e esse é o nosso processo, e a gente tem que agradecer a isso. E é isso. E vamos nos responsabilizar pelo que falamos e diferenciar o que é crime e o que é opinião. Boa. Vamos lá, Pirata? Eu já falei, velho. Quer cancelar? Cancela, mas não precisa ofender. É básico, é simples, cara. É só deixar de seguir a pessoa, é só deixar de propagar a besteira que a pessoa fala se você não concorda, claro. Boa. Isso aí, gente. Parem de entrar em comportamentos de manada e nichamentos virtuais. Existe uma outra pessoa também que está recebendo isso do outro lado. Cara, na minha opinião, eu concordo muito com o que a Andresa Delgado postou no Twitter hoje, no Instagram dela. Cara, não dá para ter uma discussão dessa sem a gente trazer para a perspectiva de como estamos vivendo hoje em isolamento social e o consumo de mídia. Só que esse cancelamento social que a gente está falando, homens que foram julgados e condenados por abuso estão voltando agora escrevendo livro, estão sendo contratados por time de futebol novamente, sabe? Então, vamos ter uma conversa honesta, cara. Para de esvaziar o termo, para de esvaziar a luta e a briga da galera que tá fazendo isso também por outros meios, entendeu? Você está sendo mais nocivo do que a pessoa com a qual você está querendo cancelar. É responsabilidade naquilo que você fala e na forma como você conduz também, gente. E acho que é isso. Jabás finais, pessoais, onde a galera pode encontrar vocês? Eu prefiro hoje que não me encontre. Aonde a galera pode cancelar vocês agora, hein? O pessoal pode me cancelar pelo @JCSobral no Instagram e pode me cancelar pelo @JCSobral na Medium. Podem me cancelar, tô brincando, pelo Caroleta Paim com N no final, no Instagram. E a gente pode ser cancelado no @NoCegoPodcast. Tudo junto e sem acento no O. É isso aí, gente. Boa noite pra vocês. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração. Tchau. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.